A história de Naruto não começa em Konoha. Ela começa com um sonho de infância e uma série de rejeições frustrantes. Para entender o sucesso monumental de Naruto, é preciso voltar no tempo, antes do time 7, antes da Akatsuki, antes mesmo da publicação. É preciso entender o homem por trás do Hokage, Masashi Kishimoto, a infância e o sonho impossível. Masashi Kishimoto cresceu em uma pequena vila rural no Japão. Sua infância foi marcada, como a de muitos de sua geração, pela obsessão por anime e mangá. Mas a obsessão de Kishimoto era diferente. Ele não queria apenas ler, ele queria criar. Ele foi fortemente influenciado por obras lendárias como Dragon Ball, Akira Toriyama e Akira Katsuhiro Otomo. A fluidez da ação de Dragon Ball e o detalhismo do mundo de Akira moldaram sua visão artística, mas seu estilo de narrativa se basearia em algo mais íntimo. A solidão. O jovem Kishimoto sempre se sentiu um outsider. Essa sensação de isolamento, de ser incompreendido, de ter que provar seu valor para o mundo, tornou-se o DNA emocional de seu futuro protagonista. Naruto Uzumaki não nasceu de uma grande ideia de lore ninja. Ele nasceu da experiência pessoal de Kishimoto com a rejeição, os protótipos. E a primeira rejeição, 1995 a 1997, ao entrar na Faculdade de Artes. Kishimoto dedicou-se a desenvolver um conceito que ele acreditava ser revolucionário. Ele criou uma série de one-shots, capítulos únicos e histórias curtas, sonhando em ser publicado na revista mais prestigiada do mundo, a Weekly Shonen Jump. O primeiro fracasso. O primeiro grande projeto de Kishimoto, Karakuri Mecanismo, foi uma história de ficção científica ambiciosa. Embora tenha recebido algum reconhecimento, não foi o suficiente para o seriado. Os editores da Jump acharam o conceito muito confuso e pesado. Kishimoto teve que enfrentar a realidade brutal do mundo editorial. Criatividade não bastava. Era preciso ser comercial. A crise criativa, frustrado, Kishimoto mergulhou na introspecção. Ele percebeu que precisava de dois elementos: um protagonista com apelo universal e uma ambientação que misturasse fantasia com elementos japoneses únicos. O nascimento do ninja vulnerável, 1997. A virada de jogo veio em 1997, quando Kishimoto criou o one-shot que se tornaria o alicerce de tudo. Naruto, o conceito inicial. O primeiro Naruto não era o Jinchuriki que conhecemos. Ele era um kitsune espírito da raposa que se disfarçava de humano. A ideia era misturar o folclore japonês com a ação shonen, a rejeição final e a revisão. Mesmo esse one-shot inicial foi considerado apenas promissor pelos editores, mas não bom o suficiente. Um editor deu a Kishimoto o conselho mais importante de sua carreira: focar menos nos mitos e mais no drama pessoal. O editor queria que a história se concentrasse no ninja órfão e vulnerável que sofria rejeição, mas persistia. A solução genial. Kishimoto revisou o conceito, fundindo a mitologia da Kubi com a condição de pária de Naruto, criando o selo da raposa de 9 caudas. Assim, Naruto se tornou o ninja, que mesmo sendo o mais poderoso, era o mais sozinho. A estrutura do arco inicial, contratos com o leitor, a publicação do primeiro capítulo na Weekly Shonen Jump 1999, não foi um sucesso instantâneo, mas lançou as bases para uma ascensão lenta e constante. O tema universal, rejeição e amizade. Kishimoto usou os primeiros arcos para estabelecer o tripé emocional da série: a necessidade de reconhecimento, Naruto, o desejo por poder para proteger Sasuke e a busca por equilíbrio Sakura. A introdução de Iruka Sensei foi um mestre de obras. Ele foi o primeiro a ver o potencial e a humanidade em Naruto. O gênio do worldbuilding, Kishimoto construiu Konoha como uma vila isolada, mas com uma história profunda, o legado dos Hokages, a tradição ninja. Ele deu ao mundo a sensação de ser vasto e desconhecido, perfeito para a aventura. O exame Chunin. Este arco, em particular, foi a obra-prima inicial de Kishimoto.
Ele não apenas introduziu dezenas de personagens memoráveis, Gaara, Neji, Rock Lee e poderes diversos, mas também foi o ponto em que o mangá explodiu em vendas. O público estava viciado na ação, mas permaneceu pela profundidade emocional. O legado da parte 1, a Gênesis Shinobi, foi um triunfo de persistência e edição. Kishimoto não se tornou um sucesso por acaso. Ele foi moldado por rejeições e decisões estratégicas que garantiram que seu protagonista ressoasse com a dor e a esperança de milhões de leitores. O palco estava montado para a próxima fase, a expansão global e a inevitável adaptação. O exame CHUNN foi o salto. O público estava viciado na ação, mas permaneceria para sempre pelo drama. Masashi Kishimoto havia plantado a semente. Agora, ele precisava transformá-la em uma árvore colossal. E isso exigiria escolhas brutais. A consolidação do tripé dramático, a popularidade de Naruto na Weekly Shonen Jump, crescia exponencialmente após o arco do exame Chunin. Este sucesso inicial deu a Kishimoto a licença criativa para aprofundar o drama, e ele o fez focando na dinâmica mais volátil da série, a rivalidade entre Naruto e Sasuke. O vazio de Sasuke. Kishimoto intencionalmente fez de Sasuke um prodígio atormentado. Sua obsessão por Itachi e a necessidade de vingança eram um motor narrativo que contrastava perfeitamente com a busca de Naruto por reconhecimento. O público via em Sasuke a tragédia do talento, e em Naruto, o triunfo da persistência. O ponto de inflexão vale do fim. O confronto final entre Naruto e Sasuke na parte 1 não foi apenas uma luta, foi o divórcio emocional do mangá. Sasuke abandonando Konoha para buscar poder com Orochimaru foi uma decisão que quebrou o coração dos leitores e, crucialmente, deu ao mangá um objetivo claro: a busca pelo Sasuke. Esta se tornou a espinha dorsal da narrativa pelos próximos anos. 2. A mudança de tonalidade. O peso de Jiraiya com a saída de Sasuke. A história precisava de uma nova âncora para Naruto. Essa âncora veio na forma de Jiraiya, o Sannin lendário. O mentor imperfeito, Jiraiya foi um mestre complexo, pervertido, mas sábio, poderoso, mas falível. Ele representava a conexão de Naruto com o passado, de Konoha e o legado do quarto Hokage. A introdução da mitologia foi sob a tutela de Jiraiya que Kishimoto começou a injetar a mitologia profunda da série, os contratos de sapo, o Senjutsu modo sábio e, mais tarde, a profecia do sábio dos 6 caminhos. Isso elevou a série de um simples mangá ninja school para uma saga épica, a Akatsuki e a Grande Caçada. Kishimoto precisava de uma ameaça que justificasse a escala de poder que estava construindo. A Akatsuki foi introduzida como a antítese do Time 7, um grupo de criminosos S-Rank, cada um com uma filosofia de dor e niilismo que perseguia o poder dos Jinchurikis. A Akatsuki deu à narrativa uma sensação de perigo global e uma escala que superava qualquer vilão anterior. 3. A decisão arriscada. O time skip. O maior risco criativo de Kishimoto na parte 2 foi o time skip, salto temporal. A necessidade do salto, Kishimoto sentiu que a dinâmica dos personagens adolescentes havia se esgotado. Naruto, Sasuke e Sakura precisavam de tempo para crescer e adquirir o poder necessário para enfrentar a Akatsuki e seus próprios demônios. A execução, ao saltar 3 anos, Kishimoto conseguiu relançar a série com uma nova energia, um novo visual e um senso de urgência. Naruto estava mais forte, mas ainda assim, o outsider que precisava provar seu valor. Sasuke estava mais frio e poderoso, intensificando a caçada. A perda de personagens, o time skip, permitiu que a série se concentrasse no núcleo principal, mas sacrificou o desenvolvimento de muitos personagens secundários da parte 1. Essa foi uma crítica comum, mas foi um preço que Kishimoto pagou para acelerar a narrativa principal. 4. O salto global, o anime e a revolução ocidental. Enquanto o mangá evoluía no Japão, a adaptação para anime estava explodindo no Ocidente, transformando a obra em um fenômeno cultural definitivo. A estratégia da Viz Media.
Nos Estados Unidos e na Europa, a Viz Media licenciou o mangá e o anime, adotando uma estratégia de publicação e exibição agressiva. A dublagem, embora inicialmente controversa, e a exibição em canais como Cartoon Network introduziram Naruto a uma audiência gigantesca que não consumia mangá. O fenômeno cultural, Naruto se tornou o anime mais importante para a geração Z no Ocidente. As bandanas, os cosplays, os jutsus sendo imitados nas escolas, tudo isso cimentou a obra como um pilar da cultura geek, superando obras consagradas na época. A abertura do mercado, o sucesso estrondoso de Naruto no Ocidente, provou que o mercado estava pronto para conteúdo japonês diversificado, abrindo as portas para uma avalanche de novos animes e mangás que viriam a seguir. A parte 2 foi o período de crescimento e consolidação. Kishimoto demonstrou maestria ao elevar a escala de poder sem perder o foco no drama central. Enquanto o anime transformava o sucesso local em um fenômeno global, a partir daqui a história não seria mais sobre ser reconhecido, mas sobre salvar o mundo. O mangá havia conquistado o Japão. O próximo alvo era o mundo, mas isso exigiria uma máquina de animação gigantesca e uma estratégia de mercado tão afiada quanto um Razi NGA. A consolidação de Naruto como um dos três grandes Big Three, ao lado de One Piece e Bleach, não teria acontecido sem o seu motor de propulsão global, o anime. A máquina de animação, Estúdio Pierrot. Em 2002, a TV Tóquio e o Estúdio Pierrot aceitaram o desafio de adaptar o mangá. Essa parceria seria o coração do fenômeno. A escolha da equipe, o diretor Ayato Date, foi fundamental. Sua abordagem manteve a energia cômica da parte 1, mas não hesitou em abraçar o drama brutal do mangá. Date e sua equipe foram elogiados por manter a fidelidade visual de Kishimoto, um aspecto crucial para a base de fãs do mangá. A música inesquecível. A trilha sonora original, composta por Toshio Masuda e mais tarde por Yasuharu Takanashi em Shippuden, foi um sucesso estrondoso. A música Strong and Strike, por exemplo, se tornou sinônimo de hype e ação. As aberturas e encerramentos eram tratadas como obras de arte à parte, atuando como poderosas ferramentas de marketing. O desafio do ritmo pacing no anime enfrentou o problema clássico do shonen, alcançar o mangá. O estúdio Pierrot recorreu à estratégia controversa dos episódios filler preenchimento. Embora odiados por alguns, esses fillers foram a única forma de garantir a continuidade semanal da série sem interromper a publicação de Kishimoto. Essa constância semanal foi essencial para manter o engajamento do público global. 2. A conquista do Ocidente, Viz Media e o boom cultural. O sucesso do anime no Japão foi rapidamente superado pela explosão cultural no Ocidente, América do Norte, América Latina e Europa. A estratégia de mídia, a Viz Media e a Cartoon Network nos Estados Unidos da América e em vários países latinos, com o Toonami, foram os cavalos de batalha. A exibição na televisão aberta e por cabo, em um horário acessível, introduziu Naruto a uma geração inteira de jovens que não eram leitores de mangá. A dublagem. Embora a dublagem americana e posteriormente, a brasileira tenha enfrentado críticas iniciais, ela foi essencial para a acessibilidade. A voz de Naruto e dos demais personagens se tornou icônica e familiar, quebrando a barreira da legenda para milhões de espectadores casuais. O fenômeno cultural, os memes e o cosplay, Naruto transcendia a TV, a corrida ninja Naruto Run, as bandanas de Konoha e o cosplay de membros da Akatsuki Tornarense, símbolos da cultura geek e meme global. Naruto não era apenas um desenho, era uma identidade social. 3. Shippuden, a revolução temática e o domínio do mercado em 2007. A série reestreou como Naruto Shippuden e elevou o nível do drama, da escala de poder e, crucialmente, do impacto financeiro. A mudança de tom, Shippuden assumiu um tom mais sombrio e adulto. Os temas passaram da busca por reconhecimento para ciclos de ódio, guerra e redenção. Isso manteve a audiência original que havia crescido
e atraiu um novo público mais maduro, o fator Akatsuki. A Akatsuki deixou de ser uma ameaça e se tornou a antítese filosófica de Naruto. Cada membro, Itachi, Pain, Obito era um poço de tragédia, adicionando profundidade. A luta contra Pain e o discurso de Naruto sobre a paz se tornaram o ápice narrativo da série. Domínio financeiro. O sucesso de Shippuden catapultou Naruto para um domínio financeiro massivo. A franquia gerava bilhões de ienes em venda de mangá. Continuava a ser um dos mais vendidos globalmente. Filmes. Os filmes de Shippuden eram eventos cinematográficos que quebravam recordes de bilheteria, especialmente de las. Jogos de vídeo, a série Naruto Ultimate Ninja Storm Cyber Connect 2 se tornou a adaptação de anime de maior sucesso na história dos videogames, garantindo milhões em vendas. 4. Naruto como IPPR, OPR, IDAD e intelectual. A parte 3 da história de criação é, em essência, a transformação de um mangá em uma máquina de propriedade intelectual. O sucesso global de Naruto legitimou a estratégia japonesa de mídia mista, usar um mangá para gerar um anime, que por sua vez alimenta a venda de merchandising, jogos, filmes e no final garante a longevidade da marca. A influência de Naruto foi tão grande que ele não apenas competiu com os gigantes ocidentais, mas o superou em engajamento em muitas métricas. A série se tornou um dos animes mais lucrativos de todos os tempos. O palco estava montado, a audiência global estava em seu pico. O universo estava em guerra, restava apenas uma questão: como Masashi Kishimoto iria encerrar essa saga épica sem implodir sob a pressão de milhões de fãs e bilhões de ienes. O fim da guerra e a transição para o legado seriam o teste final de seu gênio. Naruto havia conquistado o mundo, mas agora Kishimoto tinha que conquistar o final. E nenhuma luta foi mais difícil do que encerrar uma obra que valia bilhões e que tinha a lealdade de milhões de fãs. 1. A Guerra Final. Os desafios da escala, a Quarta Grande Guerra Ninja foi o ápice de tudo que Kishimoto havia construído. No entanto, com a escala épica, vieram os desafios narrativos mais complexos. O problema do poder Power Creep, a introdução do modo sábio dos 6 caminhos e o poder quase divino de Madara e Hashirama elevaram o nível da luta a um ponto que a ameaça se tornou menos pessoal e mais cósmica. O mangá começou a lidar com conceitos de reencarnação, deuses e Shukra, primordial. Isso dividiu os fãs. Alguns amaram a expansão mitológica, enquanto outros sentiram falta da ação baseada em estratégia ninja da parte 1. A filosofia do ódio. A guerra serviu como o campo de testes final para a filosofia de Naruto. Seu duelo contra Obito, e principalmente contra Madara, foi a personificação da luta contra o ódio cíclico do mundo shinobi. Kishimoto usou a guerra para martelar a ideia de que a amizade e o perdão eram as verdadeiras chaves para a paz. 2. A controvérsia do final. Madara e Kage UY ao clímax final da Quarta Grande Guerra Ninja foi, sem dúvida, o ponto mais controverso da história de Naruto. A derrota de Madara Uchiha, havia sido construído como o antagonista definitivo, um vilão lendário, astuto e quase invencível. Quando ele foi abruptamente removido do tabuleiro para dar lugar a Kaguya Otsutsuki, a reação da base de fãs foi polarizada. Muitos sentiram que a introdução de uma vilã alienígena no último minuto foi um deus ex machina, que minou a narrativa de vingança e ódio entre os clãs Senju e Uchiha. O risco do retcon. Kaguya representava o retcon retrocontinuidade mais extremo, reescrevendo a origem do Shuke e do mundo ninja. Kishimoto explicou que queria levar a ameaça a um nível que nem mesmo Madara poderia enfrentar. Mas o preço foi uma complicação desnecessária no final. 3. O encerramento emocional 2014. Apesar das controvérsias na guerra, o final pessoal e emocional da série foi amplamente aclamado. A luta final Naruto versus Sasuke, o duelo final no Vale do Fim, foi a catarse que o mangá precisava.
Não era sobre salvar o mundo, mas sobre resolver a diferença filosófica de seus fundadores. O encerramento da rivalidade, com Sasuke finalmente aceitando a amizade de Naruto, foi o ápice emocional da obra. O último capítulo, 700, deu aos fãs o que eles mais queriam. O futuro, ver Naruto finalmente se tornando o sétimo Hokage, realizando o sonho de sua infância ao lado de Hinata e seus filhos, foi um encerramento satisfatório para a jornada do protagonista. 4. O legado definitivo. Boruto e o futuro Naruto encerrou em 2014, mas a franquia estava longe do fim. O sucesso financeiro global garantiu que a história continuaria. A transição para Boruto, a criação de Boruto Naruto Next Generations, com supervisão de Kishimoto, mas decenado por Meki Wikemoto, foi uma decisão puramente comercial e de legado. A série deu continuidade à IP, focando na nova geração e na inevitável decadência dos Hokages originais. O impacto cultural duradouro. Naruto não é apenas um mangá, anime, é um legado cultural. A obra de Kishimoto inspirou uma geração inteira de artistas, escritores e criadores de conteúdo. A Prova de Fogo. A história de criação de Naruto, desde o esboço rejeitado até o mangá que vendeu centenas de milhões de cópias, é a prova final de que a perspectiva de um outsider, combinada com persistência e a busca por conexões emocionais universais, pode criar um mito que durará para sempre. O mundo Shinobi vive, não nas sombras, mas no coração de milhões de fãs.